Olá, boa tarde. Me chamo Adriane Miranda, sou advogada tributarista com mais de 25 anos de experiência na área. Hoje eu vim falar para vocês da Instrução Normativa da Receita Federal 2288, publicada agora em novembro, que altera profundamente o procedimento de habilitação dos créditos reconhecidos em mandatos de segurança coletivos. Embora o discurso da Receita Federal seja de aperfeiçoamento procedimental, o que nós verificamos na prática é a criação de novos obstáculos, agora administrativos, ao exercício de direito já reconhecido em decisão transitada em julgado pelo Poder Judiciário. E nesse vídeo, então, eu vou explicar para vocês como era antes, como ficou agora e quem foi mais impactado com essas mudanças, principalmente se elas são boas ou ruins para os contribuintes. Então, antes da edição da instrução normativa, o procedimento de habilitação de créditos oriundos de mandados de segurança coletivos, ele já existia, não foi criado agora, mas tinha uma lógica muito mais simples. O contribuinte, ele precisava demonstrar perante a Receita Federal, ao fazer o pedido de habilitação, 3 pontos basicamente, que ele tinha, então, uma decisão transitada em julgado, que reconhecia o direito a seu favor, a sua condição de substituído processual pelaquela entidade ou sindicato que patrocinou o mandado de segurança e a liquidez do crédito tributário. O foco estava todo no título judicial. Não havia, por exemplo, a expressa determinação de apresentação da petição inicial da ação coletiva. Tampouco havia uma investigação administrativa mais aprofundada sobre o objeto social da associação ou do sindicato. Ou seja, a administração ela partia do pressuposto que todos esses limites subjetivos e objetivos da decisão judicial já haviam sido definidos pelo judiciário. O judiciário já haveria verificado a questão da legitimidade daquela associação do sindicato para pleitear esse direito em nome dos seus associados. Com a Instrução Normativa 2288, essa lógica mudou de forma radical. A Receita agora ela começou a exigir, junto ao pedido de habilitação, que, além que ele seja feito somente via ICAC, que seja apresentado, além daqueles documentos que já eram de apresentação obrigatória, que o contribuinte ele apresente a petição inicial do mandado de segurança coletivo, o estatuto da entidade impetrante vigente na data da impetração, os estatutos do próprio contribuinte vigentes na data da filiação ao sindicato ou entidade ou associação, bem como da saída, se essa aconteceu, além da decisão transitada em julgado. Então, na prática, a Receita Federal, o que ela fez? Ela foi impor ao contribuinte uma nova verificação, dessa vez administrativa, de toda essa retrospectiva, de toda essa legitimidade, seja do sindicato, da associação, da entidade, seja do próprio contribuinte, além da legitimidade da própria decisão judicial. Mas o ponto mais sensível dessa norma, na verdade, ela está no artigo 103A. Nos mandados de segurança, em que a decisão judicial não delimitou expressamente o rol desses beneficiários, a Receita Federal passou a impor outras 2 limitações centrais. A primeira é que o direito creditório só se aplica a fatos geradores ocorridos após a filiação do contribuinte. Ou seja, ainda tem que provar, ainda que o mandado de segurança abranja período anterior, só vale a partir do momento em que ele aderiu. Além disso, exige-se que a empresa comprove que o objeto da entidade estava alinhado com o estatuto, com o objeto social da empresa e a atuação não só material, quanto a atuação territorial da empresa com o sindicato. Em outras palavras, o que a Receita Federal está fazendo? Ela vai reinterpretar, ela vai abrir um novo processo para verificar todas essas condições de legitimidade daquele contribuinte
com relação àquele crédito. E mais, a instrução criou outras hipóteses de deferimento desse pedido de habilitação. O crédito agora pode ser negado se o mandado de segurança tiver, por exemplo, sido impetrado por uma associação de caráter genérico ou se o contribuinte tivesse filiado à entidade apenas após o trânsito em julgado da decisão coletiva. Esses critérios não estavam previstos de forma tão clara antes e vão passar a funcionar agora como verdadeiros filtros, ou seja, chegou lá, verificou que não estão atendidos, já tem o indeferimento do pedido de habilitação. Então, resumindo, do ponto de vista do contribuinte, essas alterações, pelo que a gente vê, não são positivas. Passou-se a exigir um maior controle, o maior controle da documentação, que o contribuinte vai ter que guardar essa documentação durante todo o período do mandado de segurança para poder fazer a habilitação, e o mandado de segurança, apesar de ser uma ação de rito mais simplificado, ela demora anos para transitar em julgado, né? E vai submeter o contribuinte, a esse novo, que pode, ao final, inclusive, ter uma decisão que não condiz com o que está na decisão judicial, limitar um direito que foi reconhecido na decisão judicial. Mas nós temos uma outra situação mais grave ainda dessa instrução normativa. Por quê? Porque essa instrução normativa, ela passou quando ela faz essas exigências, ela afeta diretamente pequenas e médias empresas que precisam dessas associações para poder litigar em juízo. São empresas que não têm, por exemplo, um departamento jurídico específico, elas não têm condições, elas não têm caixa para arcar com o ajuizamento e a condução de uma ação judicial individual, como as grandes empresas, pleiteando o direito delas. Então, no momento que a Receita Federal impõe essa série de requisitos para a fruição de crédito tributário reconhecido em mandado de segurança coletivo, ela afeta diretamente essas pequenas e médias empresas que, na maioria, precisam utilizar das ações judiciais coletivas, que se utilizam do sindicato e das associações para poder fazer a defesa dos seus direitos, né? Ou seja, a instrução normativa, na verdade, ela acaba tendo um problema institucional, porque ela aumenta mais ainda essa assimetria entre as pequenas e médias empresas e as grandes empresas, que é o que a Constituição postula ao contrário, porque a Constituição, como já falei em vídeos anteriores, ela expressamente orienta no sentido de que as pequenas e médias empresas devem a ela ser dado um tratamento diferenciado, um tratamento beneficiado. E como nós estamos verificando agora, não é isso que essa instrução normativa está fazendo, né? E não é isso que essa instrução normativa está fazendo. Então, essa instrução normativa, ela na prática, ela está colocando em risco a coisa julgada, está colocando em risco essa subsistência das empresas de pequeno e médio porte. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, fico à disposição para quaisquer os outros esclarecimentos acerca dessas novas regras de habilitação dos créditos tributários decorrentes reconhecidos em mandatos de segurança coletivos. Um abraço a todos e até mais.